Graças a Deus, estamos juntos nessa belíssima manhã de sexta-feira, hoje 17 de junho. Hoje celebra-se o dia do aposentado e também do funcionário público. Parabenizamos a todos os aposentados e a todos os funcionários públicos pela passagem do seu dia. Opção para a Vida dentro de instantes estará trazendo o nosso estimado irmão, pastor e cantor Armando Filho, louvando a Deus com um belíssimo e inspirado hino que tem como título Só Deus Segura Este País. Estamos vivendo um momento muito difícil, cruciante até para este ano, atipicamente. Será um ano de eleições e nós precisamos de orar para que haja transparência, lisura na apuração dos votos. Então você vai ficar agora com o cantor e pastor Armando Filho. Em seguida, o irmão Fabrício, foi um dos oradores também da nossa 22ª conferência, o simpósio da família, realizado no mês de maio. Ele estará trazendo dentro de instantes uma palavra muito oportuna para a nossa família. Mas antes você vai ficar com o cantor e pastor Armando Filho. Só Deus segura este país. Dos homens não vem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura esse país. Foi o que eu li na revista Veja. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está um Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode este quadro mudar. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus Jeová. Só Ele tem todo o poder, e o Brasil Ele vai restaurar. Só Deus tem todo o poder, e essa nação Ele vai restaurar. Sei que as horas se avançam, mas eu não posso deixar de pedir aos amados que não fiquem se degladiando entre si por causa de político A, político B. A igreja do Senhor não se divide. Talvez as denominações sim, mas a igreja verdadeira não se divide. E a igreja do Senhor não confia em poderes humanos. A nossa esperança está em Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Olha essa parte, escuta essa parte. Muitos têm pouco para viver. É um contraste tremendo, não é? Poucos têm muito para valer. Esse sistema é opressor, tem seu cruel dominador. O misticismo em ação. E onde é que você vê isso? Na tela, na telinha da informação. A violência está a crescer ao ponto de nos deixar sem saber o que será dessa grande nação. Só Deus segura este país.
em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor. Qual a solução? O amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus Jeová. Só Ele tem todo o poder, e o Brasil Ele vai restaurar. Só Deus tem todo o poder, e essa nação Ele vai restaurar. Primeira Reis 8. Eu coloquei 7. 8:54. Amém? Só coloquei um número a menos. Amém? Vamos lá, diz assim: tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelho, com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé, abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhum só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Você vê que interessante, que a Bíblia diz que Salomão, ele tinha acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos, com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. Quando você está em casa, irmão, que você vai orar, que você dobra o joelho, você está reconhecendo que na sua casa tem uma soberania de um Deus que criou o céu e a terra. E quando você dobra o seu joelho, você está diante de quê? Do altar de Deus. Salomão aqui, ele estava fazendo o que era certo diante do Senhor. Ele estava dando a honra, a glória, o louvor e a adoração a Deus. Ele estava reconhecendo a soberania do Senhor que era na vida do pai dele. Quando Davi morreu, que ele tomou conta, ele viu que o povo era muito numeroso e ele não tinha capacidade de tomar conta daquele povo. Ele pede uma coisa a Deus, ele pediu sabedoria. Coisa maravilhosa. Ele pediu a Deus sabedoria para tomar conta de quê? Daquele povo, o qual era muito numeroso, e ele tinha que ter sabedoria para poder tomar as decisões certas. E eu pergunto a você: as suas decisões têm sido certas na sua casa? Você tem conversado com o Senhor antes de tomar as decisões? Ou você tem tomado as suas decisões precipitadamente, sem o Senhor lhe dar certeza? Muitas vezes aconteceu comigo, porque eu passei à frente do Senhor, e com isso eu tive que pagar o preço do erro. Salomão aqui, ele estava iniciando no seu reinado na obediência ao Senhor, vivendo de forma correta aos olhos de Deus. E eu digo para você agora à noite: olha, o primeiro amor é a coisa melhor que tem, quando a gente se converte. Em todo culto a gente quer estar. A realidade é essa, né? De madrugada é tão bom que praticamente toda noite a gente ora, busca o Senhor, né? Quer estar em todo canto. É maravilhoso, é o primeiro amor. Então a gente estamos andando no caminho do Senhor. Só que a vida é um processo de santificação. A caminhada ela é longa.
Com isso vem o que? Vem o amadurecimento espiritual, ao qual a gente temos que ter na vida. E Salomão aqui diante do Senhor, quando ele ora, no versículo 55 diz: põe-se em pé, abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feita por intermédio de Moisés, o seu servo. Interessante que ele diz que Deus cumpriu tudo aquilo que Deus tinha prometido a Moisés. No versículo 63, acompanha junto comigo, diz aqui, olha que coisa linda: ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou o Senhor 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Olha que holocausto perfeito, olha o amor que ele tinha, o cuidado que ele tinha no altar do Senhor, o zelo que ele tinha pelo templo, pela presença do Senhor. Ele fazia coisa bem feita. Só que Salomão, ele se contaminou, porque ele se casou com várias mulheres que não eram do povo de Israel. E Deus tinha avisado: olha, tem cuidado, porque através dela você vai adorar outros deuses. Foi o que aconteceu na vida de Salomão. Na nossa casa a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente coloca o altar do Senhor e também a gente faz outro altar. A gente tem que ter muito cuidado com também, como se diz, a televisão, irmão. Preste bem atenção. A Rede Globo, ela tem novela do início da manhã ao final da noite. Não serve para nada, aquilo não vai edificar a sua vida, entenda. Tem irmãos e tem irmãs que dizem: eu não perco a minha novelinha. Irmão? Aí depois que assiste a novelinha, aí diz: agora eu vou orar. Como é que pode? Você edificou 2 altares, um altar para o Senhor e um altar para a novela. Se a gente também olhar, observar outra coisa, Instagram. Quantas vezes a gente tem colocado um altar no Instagram, esquecendo do Senhor e colocando a nossa vida inteira no Instagram. Eu não estou dizendo que você não pode usar, irmão, por favor. Só estou dizendo que você saiba usar. Somente saiba usar o que você tem. Mas a sua casa só pode ter um altar: o altar do Senhor, o altar que você ora, o altar que você jejuma, o altar que você lê a palavra, o altar que você busca o Senhor pela madrugada, o altar que você ensina seus filhos, o altar que você doutrina seus filhos, o altar que você dá testemunho dentro da sua casa. Porque as famílias hoje estão se acabando, porque não tem mais comunhão entre si, não tem ensinamentos pela palavra, não tem doutrina. As coisas que estão erradas, os pais dizem que está certo, o que está certo está errado, porque o diabo quer colocar isso na sua mente. Diz que é o pós-modernismo. Mentira, irmão. Se João Batista hoje estivesse aqui, ele estava do mesmo jeito. Ele dizia: arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Eu e você temos que edificar o altar do Senhor, porque a gente tem que viver para o Senhor. E a gente vê que o povo de Deus começou a se contaminar, começou a viver de uma vida totalmente sem estar na presença do Senhor, vivendo da forma, servindo a outros deuses, e esqueceram do Senhor, porque Salomão tinha se contaminado e tinha feito altares para as mulheres dele. Então ele tinha esquecido dos caminhos do Senhor. E aí vieram outros reis, não souberam também como se comportar, e o povo se contaminou. Mas existia sim um profeta
um profeta do Senhor, um homem de Deus, Elias. Mas o rei também, que tinha se casado com uma mulher chamada Jezabel, mulher mau, que queria matar os profetas para impor os deuses dela. Mas eu quero dizer para você, irmão, que Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é santo. Deus, Ele faz o que quer, na hora que Ele quiser, aonde Ele quiser, Ele faz acontecer. E só por um só homem, Ele trouxe o povo de volta para os caminhos dEle. No capítulo 18, preste bem atenção junto comigo, capítulo 18 de 1 Reis. E diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai apresentar-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus é tão bom que, devido à sua idolatria que o rei vivia, Deus ainda mandou chuva através do profeta, porque era homem de Deus e tinha um altar restaurado diante do Senhor. E diz aqui: partiu pois Elias e apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel, preste bem atenção, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. 100 o Senhor guardou. E Elias pensava que está só, mas só que Deus queria tratar com o povo, com Elias, porque Deus queria restaurar o seu altar no meio do seu povo, onde o povo tinha se contaminado por causa de Jezabel. Eu quero dizer para você, irmão, que o pecado, ele é suave, ele é doce. Ele contamina você e muitas vezes você não sabe nem por que está sendo contaminado, porque você já está envolvido pelo pecado. Quando você vem se reparar o que aconteceu, você está já pecando diante do Senhor. E eu digo para você: restaura o seu altar. Restaura o altar do Senhor na tua família. Prepara teus filhos para dias difíceis que há de vir sobre a terra. Eu digo para você: se você hoje não preparar seus filhos, quem vai preparar? Mas prepare pela palavra. E diz aqui: e disse Acabe a Obadias: vai pela terra e toda a fonte de água e a todos os vales. Pode ser que achemos essa erva, para que salvemos a vida e os cavalos e os mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrer. Acabe foi parte por um caminho, e Obadias foi sozinho pelo outro. Estando Obadias já no caminho, eis que Elias se encontrou com ele. E Obadias reconheceu-os, prostou-se em rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: sou eu. Vai dizer ao teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequeis para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Deus queria fazer o povo voltar para os caminhos do Senhor, mas o povo tinha que ver a soberania de Deus. Hoje é o contrário. Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Se você crê, você está exercendo a sua fé, e você sabe que Jesus é quem pode restaurar a sua família e o seu lar. E você vê aqui que no versículo 15 diz assim: disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deverás hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, diz: és tu perturbador de Israel? Você vê que Jezabel queria matar Elias de todo jeito.
E ele disse: tu és o perturbador de Israel. Mas olha que interessante, respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolos, que comem à mesa de Jezebel. Já imaginou o tamanho do problema, da situação que o profeta se encontrava? Mas o profeta estava diante do Senhor, e o Senhor disse a ele: vai, que eu me responsabilizo. Irmãos, Deus, Ele é por ti. O Senhor luta a favor de você. O Senhor diz: operando eu, quem impedirá? Mas com isso, você tem que estar com o altar restaurado no teu lar e na tua vida. Jesus diz: ser sal da terra e luz do mundo. Temos que estar com o altar restaurado. Então diz aqui, no versículo 20: então enviou Acabe os mensageiros e todos os filhos de Israel, juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se ao Senhor é Deus, seguiu; se a Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo estava dividido, não sabia se servia ao Senhor ou servia aos ídolos. Mas Deus estava trazendo restauração para o seu povo. No versículo 27 diz assim: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamem em alta voz, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade, ou viajando, ou ao dormir, ao despertar. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramar sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz e resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: aí entra o profeta. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Olha a diferença. Ele primeiro restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Chama o povo, para o povo entender que só poderia servir ao Senhor Deus de Israel. Então diz aqui no versículo 31: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. Loucura. Como é que faz um altar, oferece o sacrifício e ainda enche de água? Para o povo que estava ali na expectativa, eles tinham que ver algo sobrenatural para o povo voltar para o Senhor, para consertar o altar e viver diante de Deus com integridade. Mas preste bem atenção. E diz aqui no 36: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus, olha a oração dele, preste bem atenção. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel,
fique hoje sabido que tu és Deus, aleluia, em Israel, e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, respondendo, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. O Senhor restaurou o povo de Israel. O altar do Senhor foi reconstruído, e o povo voltou para os caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você, irmãos, que possamos viver uma vida diante do Senhor com o altar restaurado, na presença do Senhor, buscando a sua face, se humilhando ao Senhor, pedindo direção, pedindo sabedoria a Deus, para que possamos tomar as nossas decisões certas e podermos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Restaura o seu altar, meu irmão. Eu também tenho que restaurar o meu, para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Estamos chegando ao término de mais um programa, nessa manhã de sexta-feira. Eu espero que você, telespectador, internauta que está conosco, se você reside em Campina Grande, faça-nos uma visita. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali no início da Avenida Brasília. Nossos cultos de escola dominical são realizados sempre aos domingos às 9 horas da manhã, à tardinha às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Inclusive estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Faça-nos uma visita. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ouvir acusações e o tentador, lembranças do passado. Querem me fazer parar, ou mesmo palavras que não querem a gente acreditar. O que acontece? E quase cai, sem força de Deus. O que você faz? Pelo sangue que desceu da cruz,
ovejas